Mas afinal, quem é Cazaquistão na fila do pão? Se você não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Guardia e no vídeo de hoje eu quero trazer alguns dados do país e explicar um pouco do que vem acontecendo. No final desse vídeo eu vou comentar sobre o impacto de todos esses acontecimentos no Bitcoin. Tá bom? Bom, então vamos lá. O Cazaquistão é um país com grande extensão territorial, então trazendo um dado aqui, em termos de extensão, ele é o 9º maior país do mundo, aí perdendo para a Rússia, China, Brasil, Estados Unidos e Canadá. Então ele é um país com grande extensão territorial, mas com uma população relativamente pequena de 18,8 milhões de habitantes. Então, e é um país, falando aqui da parte econômica, é um país riquíssimo em petróleo e gás e se tornou independente em 1991 com a queda da União Soviética. Então, nesse mesmo período também aconteceu a queda do Muro de Berlim, o acidente de Chernobyl, enfim, não vou entrar na questão da União Soviética em si. Para esse vídeo é importante que a gente entenda que o Cazaquistão ele esteve sob o guarda-chuva soviético. E com o fim da União Soviética, quem se tornou o primeiro-ministro, presidente do Cazaquistão, foi Nazarbayev. Então, ele governou de 1991 até 2019. E em 2019, o Nazarbayev renunciou e colocou em seu lugar o Tokayev, mas vejam que é o mesmo partido político, então assim, um ainda recebe muita influência do outro, esse tipo de coisa. Aí vamos falar aqui sobre a causa desses protestos. Voltando um pouco na história, o Cazaquistão ele tem passado por uma situação de inflação bastante preocupante. É claro que isso está acontecendo em muitos países, mas a situação no Cazaquistão ela é delicada, porque trazendo um dado aqui de inflação desde 2019 até outubro de 2021, veja como a inflação está subindo, o que ainda foi mais agravado pela pandemia, gastos governamentais, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que causa inflação. E aí o ponto inicial de todos esses protestos foi justamente o aumento do GLP, que é utilizado pelos cazaques nos seus carros, por exemplo. Então, isso foi assim, a gota para a população do Cazaquistão. Os protestos eles estão acontecendo, pelo que eu li, por muitas causas até, eles querem derrubar o governo, combate à corrupção, esse tipo de coisa, mas a questão do preço foi justamente o estopim. O aumento dos combustíveis, do preço dos combustíveis foi o que levou, que iniciou todos esses protestos que estão ocorrendo lá. E essas manifestações elas têm sido bastante violentas, até trazendo um dado, 164 mortes em uma única semana, segundo informações do governo. Então o negócio não está assim tranquilo, tá realmente uma situação preocupante no país. E aí, como forma de tentar conter essas manifestações que já estão acontecendo há alguns dias, o que o governo fez? Decidiu banir a internet para conter as movimentações, para conter as informações associadas a esses protestos, porque foi, pelo que eu li, não tem um líder acompanhando e guiando toda a população. Não, isso está acontecendo de forma quase que espontânea. As pessoas estão indignadas com a situação e estão se revoltando. Então não tem um líder de fato e o governo tentou banir a internet. Aí eu até entrei aqui, uma empresa que eu acompanho do Cazaquistão é a Kazatomprom, que é a maior produtora de urânio do mundo, e aí eu vi que o site deles ficou fora um tempo, até preciso ver se já voltou, mas ficou fora assim em questão de dias por conta desse apagão que teve na internet. Aí esse é o ponto do vídeo que tem a ver com o Bitcoin, porque muita gente falou assim, ai, mas o Bitcoin caiu por causa do Cazaquistão. Vamos lá, vamos aqui aos fatos, aos dados. Veja bem, uma métrica do poder computacional é o hash rate. Nós tivemos uma máxima histórica no hash rate no começo de 2022, e isso para a tristeza da China, que tentou banir o Bitcoin, e aí o hash rate vai lá e mostra que é impossível banir o Bitcoin, porque ele simplesmente não é controlado por nenhum país ou governo. Enfim, então teve a máxima histórica do hash rate, e aí, paralelamente, simultaneamente,
a essa máxima histórica, teve essa situação do Cazaquistão e o hash rate caiu. Aí tá todo mundo falando, mas caiu por causa do Cazaquistão. Veja bem, primeiro de tudo, Fernanda, eu considero exagerada essa reação e essa afirmação de que o hash rate caiu por conta do Cazaquistão. Eu acredito sim que tem uma influência, acredito não, porque eu não gosto desse negócio de acredito, eu tô trazendo os dados aqui. É óbvio que tem uma influência. Até pegando aqui, se a gente pegar os pools de mineração, veja a queda que teve. Então deu uma média aí de 12%, que é o que corresponde à queda, que até tirei aqui do dado da Glassnode, essa queda de 12%. Então assim, falar que não teve impacto, mentira, teve impacto sim, mas economia não é uma ciência exata. Não é 1 mais 1 igual a 2, não, é sempre uma série de fatores que levam a determinado evento. Essa queda tem outras questões aí envolvidas em questão de alavancagem, de S&P 500, de mercado precificando os riscos em função da inflação americana, do cenário sensível americano, esse tipo de coisa. Então, falar que foi por causa do Cazaquistão, eu acho que é uma afirmativa um pouco exagerada, mas que não deve ser ignorada. Ela é um dos fatores. E por que não deve ser ignorada? Olha que legal, se a gente pegar aqui a distribuição de mineração entre os países, veja como que a China, ela tinha ali uma faixa bem significativa e depois caiu em maio ou junho, quando a China falou, não, a gente não gosta do Bitcoin, a mineração tá banida, tá errado isso daí, não é para ter Bitcoin. Então teve essa queda e paralelamente a isso uma ascensão de outros países. Por quê? Porque o minerador que antes ele tinha as suas operações na China, ele passou a migrar para outros lugares, a fazer as suas atividades aí em outros lugares, em outros países. E o Cazaquistão, de acordo com os dados que eu tenho aqui, lembrando que isso pode mudar, mas esses dados aqui, ele realmente ocupa a segunda posição em termos de mineração. Um outro gráfico que também a gente consegue ver essa perda, né, essa diminuição da questão da China, é esse segundo aqui, onde a gente vê a China caindo, a mineração na China caindo por conta do banimento e, paralelamente a isso, um aumento das faixas relacionadas aos outros países, como Estados Unidos e o próprio Cazaquistão, que hoje ocupa a segunda posição. Então, primeira conclusão desse vídeo, o que está acontecendo no Cazaquistão é apenas um dos fatores a mais para toda essa queda que aconteceu. Não é a única causa, mas combinada a uma série de outros eventos, é óbvio que tem influência em função da relevância do Cazaquistão em termos de mineração. E o segundo ponto, algo que a história do Bitcoin já nos ensinou, a segunda conclusão importante, é que não adianta, pode dar o apagão que for, pode banir o que for, o governo pode fazer o que quiser, não importa, o Bitcoin vai sobreviver, porque ele é mantido vivo por muitas pessoas, em muitos países. E enquanto as pessoas estiverem enxergando utilidade, aplicação e valor no Bitcoin, ele continuará existindo, independente de preço. Tudo isso que acontece, esse cenário macro caótico que a gente tem hoje, é óbvio que vai assustar o mercado, sempre assusta. O Bitcoin ele não sobe em linha reta, mas no longo prazo ele se mostra um ativo resiliente e, mais do que resiliente, antifrágil. Aqui a gente entra lá no conceito de resiliência, de antifragilidade, porque é justamente o banimento. Quanto mais você tenta ser contra o Bitcoin, ai meu Deus, agora eu vou banir, não quero mais isso, mais ele se autorregula e mais ele se recupera aí em questão de médio prazo. Tá bom, pessoal? Bom, era isso. Eu queria dar um resumo em relação a essa situação no Cazaquistão, como que isso afeta o Bitcoin. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Não deixe de se inscrever, de dar like, de comentar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.